Oi, tudo bem com vocês? Boa noite. Hoje estou aqui em companhia dose dupla, né? Deus abençoe Chicão e Tamires por aceitar o convite. E também a gente vai falar um pouquinho aqui de variedade de coisas, né? Falar um pouquinho sobre a saúde da mulher, sobre um pouquinho do trabalho da Tamires e também um pouquinho sobre o João. Então, boa noite para vocês, gente. Boa noite. Queria agradecer o convite, Jéssica, Deus abençoe. E aqui nós estamos muito chique, viu? Da última vez era fazendo make, eu já falei assim, é um podcast. Eu falei, tudo bem. Não, muito bom. Vai melhorando, né? Cada dia, né, gente? É isso aí. E hoje eu trouxe meu marido aqui pra gente poder dar um testemunho muito bonito pra vocês. Então você aí que precisa se edificar na fé, fica até o final dessa live, porque a live vai pegar fogo, Amém, né, Zé? verdade, gente. Boa noite. A paz do Senhor a todos, tá? Deus abençoe. Bom, gente, todas as vezes aí que eu ia fazer a live, né? Quando a Tamires, o Chicão, tava lá com o João lá no hospital, a gente sempre falava para vocês estarem em oração, né? Então, agora, né, nada melhor do que a gente estar aqui com os dois, né, para falar sobre um pouco desse assunto também, né? Porque eu já tive uma experiência não parecida, né, mas já fiquei lá com a minha filhinha, já sei como que é, então é bem complicado, a gente fica com o coração na mão, né? Vendo nosso filho lá hospitalizado, precisando de um milagre, né? Sim. Só Deus está ajudando, está fazendo esse milagre pra gente, né? Amém. E eu queria agradecer pelas orações, viu, gente? Pela união em fé. Que eu sempre falo assim, eu recebo muito esse feedback das pessoas, você é muito forte. Eu falei, gente, eu não sou forte. Quem é forte é o Senhor. Ele que me ajuda a conseguir atravessar essas dificuldades todos os dias. Porque, de fato, é uma dor, assim, muito grande, né? Quando tem um pedacinho da gente que a gente mais ama sofrendo. Isso dói. E eu acabei compartilhando a minha dor com todo mundo aí. Porque eu acredito muito no poder da oração. E eu acredito que quanto mais pessoas oram em prol de um milagre, ele acontece. Com certeza. E foi o que aconteceu, né? Então, se você der a licença, eu quero contar para vocês pouquinho desse testemunho. Amém. Quer começar a contar como começou? Não pode ser você mesmo. Começa. Tá, eu vou começar e ele vai colocando aí. Então, assim, para quem não sabe, meu nome é Tamires, eu sou fisioterapeuta, tenho a Corpo Saúde, né, uma clínica de estética que a gente sempre está fazendo muito propaganda aqui. E eu tenho um filhinho especial, o João Lucas. Então, o João Lucas, ele nasceu normal e ele foi parando os movimentos ao longo do desenvolvimento dele mesmo. Então, quando ele foi para sentar enquanto bebê, que era com 7 meses, ele foi perdendo os movimentos. Então, ele foi perdendo o movimento de cabeça, das mãozinhas, dos braços. E a gente, desde que ele era um bebezinho, a gente começou a tentar entender o que estava acontecendo com ele, por que ele estava perdendo esse movimento, e a resposta nunca chegava. A gente viajou o Brasil, a gente foi atrás de inúmeros médicos, inúmeras especialidades, nós fizemos muitos exames, fizemos junta médica na época com o Hospital das Clínicas, João Paulo II, Sara Kubitschek, e a gente nunca tinha uma resposta. Teu filho tem isso. Não. A única coisa que eles falavam é faz terapia, faz terapia. Inclusive, nós chegamos a fazer um Instagram para o João Lucas para que a gente pudesse mostrar a ele e criar uma comunidade para a gente ter ajuda de custos, porque realmente é muito caro, sabe, essas terapias assim. E, enfim, aí ele começou a desenvolver, a gente foi para o sul, fizemos a cirurgia dele, ele foi indo bem. Quando foi no ano passado, Jéssica, em novembro, ele faz aniversário dia 16 de novembro. Até a gente ia fazer um aniversário muito gostoso, estava tudo arrumado. Eu peguei o João Lucas, isso era dia 12. Dia 12 de novembro, eu não vou atender ninguém. Vou pôr o João Lucas no carro e nós vamos comprar as coisas do aniversário dele, sabe? E o que aconteceu nesse dia? O médico tinha acabado de descobrir o que o João Lucas tem. Então a gente descobriu que ele tem uma síndrome rara genética, que chama TIM-DC1.
É uma síndrome que afeta a mitocôndria. Então, para quem não sabe, a mitocôndria é uma parte da célula que faz as células terem mais energia. Então, o corpo inteiro revestido de célula é como se o corpo dele todo fosse doente por conta dessa mutação genética que ele tem. Então, o médico pediu para eu trocar uma medicação. Então, ele só tomava um único medicamento. Pensa no menininho saudável, Jéssica. A gente nunca tinha ficado, né, bem hospitalizado com ele nunca teve nenhum problema respiratório, ele sempre foi uma criança extremamente saudável. E aí, quando o médico descobriu isso, ele falou: você vai trocar o Depakine pelo Keppra. Então, fez a troca da medicação por conta dessa síndrome. No dia 12 de novembro de 2025, quando foi o último dia, a gente fez todo um desmame, que foi o último dia que acabou o Depakine, foi só o Keppra, ele começou a convulsionar dentro do carro. Eu tava com ele dentro do carro, olhei no retrovisor, eu conversando com ele todo feliz. Ele tinha escolhido a cor da bexiga, sabe? A gente envolto daquela coisa do aniversário dele, eu olho e ele tá tremendo. Aí eu mantive a calma, que, né, a gente acaba que... Enfim, aí cheguei em casa, já fui dando a medicação, falando com o Chicão, aí ligamos pro médico, e aí não resolveu aqui em Três Pontas. Nós fomos no hospital, não resolveu, e o médico falou assim: olha, corre com ele, porque ele tá grave, a gente vai ter que internar ele. E aí foi o Chicão, né, bem, você pegou ele e foi parar. Fala aí, pessoal, onde é que você foi parar? Nós começamos em Alfenas, né? Pensando que seria algo assim muito rápido, só uma ida no médico lá. Olha lá. E de repente nós percebemos que o caso do João era muito mais grave, né, que nós estávamos imaginando. E logo de cara entrou com as medicações, medicamento nenhum fazia a convulsão do João parar. Vindo a médica até mesmo falar conosco que ia chegar ao ponto de entubar o João, porque não tinha mais o que fazer por ele ali naquele momento. Isso tudo já foi assim, pesando demais, né? Porque nós já estávamos passando por esse processo aí já há uns 2 dias, já com o João com convulsão. E tudo é muito novo, assim, gente. Nós que temos filhos, assim, vocês também que estão assistindo, vão assistir, percebe que tudo que acontece com os nossos filhos, por menor que seja, é algo que dói muito, né? Qualquer coisinho, machucadinho, ele fica um pouco meio paradinho, meio sonolento, com alguma doencinha, assim, uma gripe, a gente já sente. Agora, quando você vê a cabeça do seu filho, sem parar, dando aqueles impulsos, assim, o olho dele, os olhos dele também dando impulso, medicação entrando, e nada parava aquilo, sabe? E depois chega o ponto de o médico falar: vai entubar o seu filho. Então, para mim, para Tamires, assim, foi algo muito doloroso, mas muito doloroso. Mas desde este momento nós perguntamos aos médicos: então vai ter que ser assim, dessa forma? Então tá bom, vamos orar então a Deus para que isso tudo ocorra diante da permissão dele e que ele seja o caminho e a sabedoria daqueles que vão mexer. E eles chegaram, entubaram o João, mas de Alfenas tivemos que partir para São Paulo, gente, porque aqui também não tinha recurso suficiente para que pudesse resolver o problema do João. E mais uma vez nós ainda não tínhamos entendido o que realmente estava para acontecer, o tamanho do problema, tão grave era o problema que o João estava. E ali, nesse processo todo, assim, você começa a imaginar, fala: meu Deus, como que isso chegou nesse ponto? Como que as coisas aconteceu para que você não tem saída, você não pode pegar seu filho e falar: vem cá, vamos trazer você, vamos levar você para casa, você fica impossibilitado. Querer passar por ele, sofrer. Então a gente fica muito assim, fica muito machucado, sabe? E aí chegando em São Paulo foi todo um processo novamente, que a Tamires vai continuar. Então, quando a gente chegou lá em São Paulo, a gente chegou lá com uma malinha pequena, gente, com umas 2 camisetas, uma calça jeans. Isso aqui já é o suficiente, porque vai ficar uns 2 dias, vamos embora. Ah, pra quê?
Chegou lá, eles já chegaram falando assim pra gente: olha, mãe, não deu certo o que foi feito em Alfenas porque ele continuou convulsionando. Ele tá em coma, mas ele tá convulsionando. Então, a partir deste momento, eles começaram a pegar acesso no corpo dele inteiro. Então, fez aquele acesso central na clavícula, fez pique nos bracinhos dele, na perna, machucou demais. Aqueles robozinhos, teve um médico que falou assim pra mim, um médico da UTI, falou assim: eu nunca vi uma criança receber tanta medicação. O João Lucas, eu acredito que devo ter chego em quase 20 anticonvulsivantes em dose máxima para tentar controlar essa crise convulsiva e não controlou. E cada crise convulsiva, para quem não sabe, é uma descarga elétrica no cérebro que vai fritando o cérebro. Então, quanto mais faz, mais machucado ele fica, a ponto de você perder coisas importantíssimas no cérebro, como ouvir, como enxergar, como movimentos e até mesmo funções que o cérebro faz, como fazer os rins funcionar, o coração bater e tudo mais. Então, estava num estado muito crítico mesmo, muito grave. E o médico chegou a falar assim pra gente: olha, a gente tentou de tudo, isso depois de mais ou menos uma semana. Ele já tá convulsionando já há 10 dias sem parar. E a gente não tem outra alternativa se não entrar com uma medicação que chama Tiopental, que é a droga mais forte que tem no mundo, que desliga o cérebro do seu filho. É a única maneira da gente conseguir salvar a vida dele, dar uma resetada e o cérebro parar de convulsionar. Então, nós permitimos que isso acontecesse. Mais uma vez, o Chicão ficou muito firme. Então, antes de fazer qualquer coisa, dava a mão para os médicos: vamos orar, vamos orar. E a gente lá orando, e não tinha dia, não tinha hora. A gente tinha uma igreja muito abençoada perto do hospital, que tinha um santuário que ficava aberto 24 horas, qualquer horário que você quisesse, lá tinha a gente orando, tinha seguranças. E era seguro a gente ir lá, a gente ia, né? Às vezes deixava o João, ia lá orar, que era o que revestia a gente de fé. Quando eles entraram, aí tentaram a dose 1 de Tiopental, nada, dose 2, nada, e mais aquele tanto de medicação, e ele convulsionando por dentro. Dose 3, nada, dose 4, nada, dose 5, nada, dose 6, nada. Quando foi na 7ª dose, a médica tinha pedido, falou assim pra mim: ô mãe, a gente precisa fazer surto-supressão. O que é isso? A gente tinha que olhar no visor uma atividade cerebral e uma supressão do cérebro, uma atividade cerebral e uma supressão. Quando deu a 7ª dose, ele fez assim, desligou o cérebro totalmente, né, mãe? Sim. Conta aí depois como foi isso. E quando chegou a desligar o cérebro dele, gente, a gente até comemorou. Comemoramos, né, naquela inocência, achando que seria o máximo, que agora tinha resolvido o problema. E, na realidade, o problema só tinha aumentado, porque tinha matado o João estava com o cérebro morto. O cérebro do João não tinha atividade nenhuma. Então, você olhava naquele visor, no monitor lá, só tinha riscos tipo de aquelas linhas de caderno, mais nada, gente. Eram as 10, 12 linhas sem atividade. E os médicos muito apavorados, mas não tinha demonstrado ainda o que estava acontecendo. Quando eles chegaram perto de nós, no 2º dia, que eles pediram para fazer um exame, falou assim: olha, o sangue não chega mais no cérebro do João. Isso quer dizer que está 0,03%, não está tendo nenhuma vida no cérebro dele. Sabe, gente, é nesses momentos assim que a gente vê a fé que a gente tem que buscar em Deus de verdade. Sim. Porque você está com a medicina contra, você está com os exames ali na sua frente, você está com tudo relacionado, que aquilo ali, tudo que os médicos estão falando é verdade. O cérebro do João parou, a morte cerebral aconteceu. E eles ali mostrando para nós que não tinha mais o que se fazer, não tinha droga que colocasse ali que revertesse aquilo. Então, a gente percebe que andar na presença de Deus, buscar Deus, gente, não é só nos momentos difíceis. Porque nós não encontramos Deus na hora que nós quisermos, não é bem assim.
Nós temos que mostrar para Deus que nós estamos na presença dele nos momentos de felicidade, quando seu casamento estiver bem, quando você tiver conseguido algo, conseguido aquela casa, conseguido aquele carro, quando a saúde dos seus filhos estiver plena, você tem que ter esse contato, você tem que ter esse equilíbrio, essa harmonia, essa intimidade com Deus, sabe? Então, nós percebemos e nós clamávamos muito ao Senhor Deus Todo-Poderoso, junto com os próprios médicos, quando eles vinham dar notícia para nós. Porque eles pediam numa sala que tirasse todas as pessoas, levava eu com a Tamires, para falar que infelizmente eles estavam esperando só zerar para eles desligar os aparelhos. Então, naqueles momentos, gente, nós não entrávamos. Eles começaram a tirar todas as medicações deles, porque eles falaram assim, olha, vocês têm que esperar o pior, porque provavelmente ele sofreu uma morte cerebral. Sim. Então, já é o 3º dia sem sangue no cérebro e sem nenhuma atividade. Sim. Então, eles foram reduzindo as medicações, reduzindo, e falou, olha, infelizmente, vai ser muito difícil tirar o João dessa situação, né? Enfim. E aí o que acontece, gente? Mais uma vez, nós pegamos as mãos dos médicos, falamos, é só isso que vocês têm para falar para nós? Então vamos orar, vamos pedir a Deus que mude essa história, que dê sabedoria para vocês, para nós conseguirmos tirar o João dessa situação. Gente, 2º dia, oramos, nada aconteceu. E eu 3º, oração chegando, pessoas dobrando o joelho, fazendo jejuns. 3º dia, repete novamente o exame. Tinha piorado o quadro do João, era mais para a morte mesmo, assim, já era decretada a morte com João. Mas sabe quando você não quer aceitar, você acredita que Deus tem um propósito maior na vida do seu filho, que tudo que o seu já passou lá atrás não foi em vão, nada foi assim, somente para terminar dessa forma. E nós orávamos a Deus, pedia, Senhor, por favor, traga o nosso filho de volta, porque nós vamos glorificar o seu nome. Vamos falar para as pessoas do seu milagre, vamos mostrar para elas que o Senhor é capaz de ressuscitar. É algo, gente, surreal. É algo que as pessoas hoje, em 100 pessoas, 99 não acreditam em milagre dessa forma. Não acreditam. Elas ficam assim com o pé atrás, sabe? Mas nós ficamos firmes. Falamos, vamos, Senhor, vamos, ressuscita, Deus ressuscita. E outra coisa, mesmo a gente passando por isso tudo, a gente não estava sozinho na UTI. Tinham outras crianças, tinham outros pacientes lá que também estavam em estado grave. A gente unia em oração em prol das outras pessoas também para conversar com Deus, conversar com o Senhor e a gente juntos melhorar todo mundo. Porque a gente não queria só melhorar o João. Sim. A gente queria ver aquela UTI pediátrica sem nenhuma criança, sabe? A gente queria muito isso. E eu não vou mentir para vocês, Tamires, quando foi o 4º dia que ele não tinha nenhuma atividade cerebral e nenhum sangue no cérebro, eu fiquei no chão, assim, eu falo assim, eu até escrevi sobre isso, eu falei assim, eu olhava no espelho, parecia que eu não tinha vida mais dentro de mim. Era um olho sem vida, eu não tinha mais propósito, parecia assim, eu estava imaginando a minha vida sem meu filho e eu não conseguia, sabe, pensar como isso seria. E nós fomos nesse dia, no 4º dia, na igreja, e eu lembro que tinha uma unção de pés, eu participei dessa unção de pés, mas sem nenhuma fé naquilo. E no final do culto, eles estenderam um manto e eles falaram assim, olha, pega a foto daquela pessoa que vocês precisam que aconteça um milagre e tudo mais e passa nesse manto. Aí o Chicão falou assim, pega a foto do João. Aí eu peguei a foto do João, passei assim naquele manto e a minha oração para o Senhor foi a seguinte, eu falei assim, Senhor, que seja feita a sua vontade. Mas se for para o meu filho voltar, que ele volte melhor do que ele era. Porque eu fui ousada, sabe, para falar com o Senhor. Eu sabia que tudo aquilo que ele estava passando poderia ter feito um estrago tão grande naquele cérebro que eu não queria meu filho morto por dentro, eu queria ele vivo, em todos os sentidos, sabe?
Então eu falei para Deus assim, eu falei, Senhor, se for para o Senhor trazer meu filho de volta, que ele volte melhor do que ele era. E foi quando a gente chegou, né, desse culto, meu marido voltou pro hotel, eu fiquei com o João. Cheguei lá para ver o João Lucas, aquele sinal feio, sem nenhuma atividade cerebral. E eu coloquei minha cabeça na cabeça dele nesse momento, falei assim para ele, filho, você não tá sozinho não, mamãe tá aqui com você, amor, mamãe tá aqui. Aí eu olhei de novo e começou a atividade cerebral dele voltar. Gente, eu dei um grito tão grande, meu filho tá vivo, vem aqui, meu filho tá vivo. Aí os médicos começaram a entrar, o Joãozinho conseguiu, mas foi tanto abraço, foi tanta glória a Deus, o João conseguiu. Então, ou seja, gente, ele voltou de 4 dias sem atividade cerebral e eu não sei se vocês entenderam, mas ele fez um exame de Doppler que mostrava que o sangue vinha até só o pescoço e voltava. Ele não chegava no cérebro. E o que chegava no cérebro de sangue era uma quantidade de 0,03%, que era muito pouco. Então era praticamente uma morte cerebral. Eles estavam só esperando zerar para dar notícia. E graças a Deus, no 4º dia, ele voltou. Só que aí ele voltou convulsionando. Ou seja, todos aqueles dias que a gente já estava no hospital, já ia fazer 20 dias, tudo que ele passou, toda a medicação, tudo foi em vão. Porque ele não parou de convulsionar. Ele estava em mal convulsivo ainda. Ele estava sendo machucado ainda. E aí foi a vez do meu marido ter muita fé de novo, joelho no chão e a conversa que ele teve com o Senhor. É muito interessante, gente, uma experiência dessa, as pessoas passar entender como que é importante você aproximar do Espírito Santo de Deus. Quando a minha esposa falou para mim que ele estava convulsionando, eu estava aqui em Três Pontas, eu tinha vindo resolver um problema da Ayla aqui. Era Natal. Era Natal, isso. Quando vê, eu acordei de madrugada, pus meu rosto no chão. E eu falei assim, Espírito Santo de Deus, se existir uma pessoa, um médico em São Paulo, que puder resolver o problema do nosso filho, por favor, Espírito Santo, mostra naquele tanto de gente que tem em São Paulo, uma pessoa, por favor. E orei e clamei com muita fé. Quando chegou a tarde, gente, e eu coloquei num grupo de mães atípicas. Quando chegou 5h30 da tarde, uma mãe ouviu o áudio meu que eu tinha colocado, no meio daquele tanto de áudio de grupo, ela falou assim, Chicão, eu não sei por quê, que eu olhei justo o teu áudio, tinha passado várias coisas, e exatamente essa mãe, ela estava no hospital com uma filha dela, ela me deu uma dica de uma médica em São Paulo, e essa médica colocava um aparelho, e esse aparelho, para vocês terem uma ideia, gente, é um aparelho assim que é top no mercado para quando a criança convulsiona muito e não tem remédio que faz parar. É um dos top do mercado. E aí eu peguei e mandei para a médica, ela me passou o contato. Mandei 6h30, mandei 7h30, quando ela me respondeu, calma, eu vou te responder. E eu tinha pedido na oração que Deus pudesse tocar essa médica de uma tal maneira que ela não ia sentir paz enquanto ela não atendesse nós. E chegou, gente, ela falou assim, 8h30 da noite, ela me perguntou se eu poderia estar em São Paulo, que 8 horas ela ia atender nós. 8 horas da manhã. Da manhã. Quando foi 8 horas da manhã no dia seguinte, eu peguei o ônibus, fui de ônibus para lá correndo, encontrei com a Tamires. Ela disse assim, pai, mãe, só tem um problema. Esse aparelho custa 120 mil reais. E a minha cirurgia é 40 mil. A minha parte é 40. E o plano de saúde não aprova. Demora até 1 mês, 2 meses. Eu virei para ela, doutora, marca essa cirurgia para hoje ainda. O João não tinha condição mais, gente. Ele não suportava convulsionar mais. Marca porque eu tenho certeza que Deus, que Jesus, o Espírito Santo, já fez essa obra para nós. Vai dar tudo certo. Ele vai fazer um rebuliço na cabeça desse povo, que eles não vão conseguir entender o que está acontecendo. E eles vão autorizar essa cirurgia.
Quando chegou, ela falou, então tá bom. Era meio-dia, ela foi lá visitar o João Lucas, ela nem conhecia o João Lucas, nós nem conhecia ela também. Marcou a cirurgia para 10 horas da noite. Quando chegou 5h30, eu todo felizão, mano, falei, hoje vai resolver, todo feliz. Ela me dá lá 2 feedbacks, olha, já tivemos 2 negativas do hospital, 2 negativas do plano. Não vai haver nenhuma cirurgia, não tem como. Eu peguei, saí correndo, fui lá, orei primeiro. Detalhe, gente, era sexta-feira. Sexta-feira. O horário de expediente das pessoas que autorizavam esse tipo de cirurgia era só até às 6 da tarde. Isso. E isso era 5h30 da tarde de uma sexta-feira. Se ele não fizesse naquela sexta, ia ser só na segunda-feira para poder fazer a cirurgia. Isso. Talvez, né? Isso. Aí eu peguei novamente, coloquei meu rosto no chão, clamei o Espírito Santo de Deus. Que ele fizesse, gente, mas um rebuliço na cabeça dessas pessoas que ia dar sim, que ia dar não. E eles não iam achar um outro meio, não ser dar sim para nós. Quando chegou de hora, fui correndo lá no hospital, o rapaz já estava fechando, olha que aventura, já estava fechando lá o expediente dele. Na auditoria do hospital. Na auditoria. Falou assim, olha, o pessoal não está lá mais. Eu falei, não, manda um e-mail, faz alguma coisa, liga, que eles vão responder nós. Quando quer ver, ele mandou um e-mail e falou assim, ó, já não tem ninguém na sala. E eu tinha o contato já, eu mandei pelo WhatsApp, eu tinha um contato, mandei para eles uma coisa muito espiritualizada, sabe assim. Deus, para mostrar que ele estava no negócio, gente. A pessoa que recebeu o e-mail, que recebeu o WhatsApp meu, era 6h05 da tarde. Ele não respondeu por e-mail, ele fez questão de mandar por áudio, porque Deus falou assim, eu vou mostrar que eu sou Deus, que quem manda sou eu. E as pessoas ele pegou e respondeu assim, se tratando em áudio de uma criança, nós nunca podemos negar. Pode marcar essa cirurgia para hoje 10 horas da noite. E 10h30, 11 horas, o João estava entrando para o centro cirúrgico, sem nenhuma aprovação de plano de saúde, sem nada, gente. Foi dessa forma que Deus agiu. Mais um milagre. Foi um milagre. E aí depois que ele foi, que a doutora colocou, chama inibidor do nervo vago, é um implante que coloca no peito, e aí ele rosqueia um ferro assim ao redor do nervo vago. Na hora que colocou, ele saiu do status epilético. Foi assim, né? Na hora ele melhorou. E aí foi uma alegria para todos nós, os médicos da UTI também ficaram, meu Deus, como assim? Como fez uma cirurgia, não estava nada programado, a gente não ficou sabendo de nada, de repente o menino já aparece operado e sem o status epilético. Então, assim, ela tirou ele daquela convulsão permanente. E aí foi uma alegria. Falou assim, agora é desmamar ele dessas medicações, vamos acordar ele, para que ele comece a fazer exercício respiratório, porque ele estava entubado. E uma das coisas que o João Lucas sempre teve foi uma hipotonia, uma fraqueza muscular. E como ele ficou muito tempo acamado, ele já estava numa média de uns 40 dias já acamado, ele não tinha força para respirar, então ele precisava fazer os exercícios. E assim nós ficamos uma semana no hospital, fazendo exercício respiratório para ele respirar. Até que chegou o dia de estubar. E aí, quando eles estubaram, colocou uma máscara no João Lucas. Eu fiquei muito feliz, mas eu via que ele estava extremamente cansado. E era o dia que a gente ia trocar. Eu ia pro hotel e ele ia passar a noite com o João. Aí ele viu tudo, o que aconteceu nesse dia. Mais uma vez, gente, olha como que Deus faz, né? Eu acabei de ter ido agradecer, estava todo feliz, tinha acabado de orar, colocado meu rosto no chão lá no santuário. Porque ele tinha estubado, era uma alegria para nós, estava respirando pela máscara. Quando a físio chega lá para fazer a aspiração do João, que ela tirou a máscara, logo em seguida o João aguentou lá uns 40 segundos, a saturação dele de 90 foi baixando, quando veio, o João parou, gente. Quando o João me para de respirar, o João me para de bater o coraçãozinho dele, parada cardiorrespiratória. Aí aquela correria de médico ressuscitando o João dentro da UTI lá, ressuscitando, trouxe o João novamente para a vida, gastou 1 minuto e um pouquinho. Quando veio o João ficou poucos segundos, quando veio o João de novo. Dessa vez foi doído. Gente. A gente está acostumado a ver isso em filme. Quantos minutos? 2 minutos. Quanto de adrenalina? 1 ml.
Quanto pulso, 0 de pulso, quantos minutos, que não sei o que, foi falando. E eu comecei a orar dentro daquela UTI, gritar ao Senhor Deus, falar, Senhor, poxa, o Senhor vai levar meu filho agora, Deus, por favor, o Senhor já ressuscitou ele. O João já teve 3 síndromes lá atrás que o Senhor tirou do corpo dele. Por favor, traga essa criança de volta, Jesus, não deixa essa criança ir embora, meu Deus, pelo amor de Deus. E os médicos dando 5 minutos, nada, põe uma dose de adrenalina, nada. Aí quando vê que conseguiram com muito custo entubar o João, quando deu 6 minutos e 5 segundos, o João voltou para a vida de novo, gente. Totalmente assim. Então é algo assim que mexe tanto com a gente, tanto. Porque ali você fala assim, até que ponto a tua fé ela é verdadeira, até que ponto você acredita em Deus. Até que ponto que você sabe o que Deus pode fazer ou não para a sua vida. Então, nós somos muito ali, gente. Nós passamos por um processo muito, muito profundo. Uma experiência muito profunda com Deus. E todo instante, Ele mostrou que a última palavra em toda situação é dele. Não importa se a morte chega. Não importa se a doença chegou. Não importa se o diagnóstico é para a morte. Não quer dizer nada. Se Deus quiser, Ele tira, Ele acaba com isso tudo. Ele acalma, porque esse Deus nosso, Ele é poderoso, gente. E Ele ressuscitou o João Lucas 3 vezes dentro daquela UTI. Se Ele pode fazer isso com o nosso filho, a gente está dando esse testemunho, Ele pode fazer com quem está assistindo também. Eu não sei se vocês têm aí algum parente que está passando por algum problema, alguma coisa, ou com câncer, está lutando pela vida, gente. Clame ao Senhor, sabe, de todo o coração, entrega para Ele, fala a sua vontade, Ele está te escutando. Eu tenho certeza que em nome de Jesus vai ficar todo mundo bem, tá? Se for o Senhor, Ele que tem, que tira a nossa vida ou que dá a vida. Então a última palavra é dele, não é do médico. Se o médico desenganou, se o médico falou alguma coisa, busque, né, o Senhor de todo o seu coração, que eu tenho certeza que você vai encontrar. Tudo bem, Jéssica? Um pouco emocionada, né? A gente vai lembrando que a gente já passou também. Eu lembro que ela mandava mensagem falando da menininha dela. Eita vida, é muita coisa. Então, gente, assim, já tirando isso como base, né? Como a gente está no março de Lilás, né? Para a prevenção do colo de útero, né? Também, também. Então, para vocês aí também, que vocês estão na espera do milagre, né? De alguma coisa da saúde sua que não está bem, que você acha que é só um milagre de Deus para poder salvar. Ou então conhece alguém que está lá no hospital precisando, né, de uma oração. Então a gente continua orando, continua tendo fé, né? Sim, é importantíssimo. Você já conhece a história minha com a minha filha, a Lorena, que a gente passou 47 dias no hospital. Quantos dias lá com vocês? 74. 74 dias. Então, ó, você vê, 47 eu não chega nem aos pés de 74. E outras pessoas aí que eu conheço também, que já tiveram muito tempo no hospital, já estava desenganado pela medicina, já estava desanimando, já nem não sabia mais se ia sair de lá com a criança, né, ou com outra pessoa viva, né? Só quem passa isso que sente, gente. Por isso que esse conversando, eu até virei o microfone para esse, porque eu não vou ficar no microfone, não, vou acabar chorando. Meu Deus do céu. Porque eu sei tanto que é ruim, gente. Enfim, a gente ama, assim, passando por isso, né? Então, tenham isso como base, se cuidem, aproveitem que tá tendo várias conscientizações aí a respeito, assim, para vocês prevenirem, se cuidarem, tanto com a saúde do colo do útero, mas também, né, mamografia e outras coisas mais, né? Muito importante. Então se cuidem, gente, se previnem, não, vocês homens também, gente, se cuidem também. Eu sou homem, não vou no médico? Vai no médico também, se cuidem também. Então, assim, gente, sempre ter fé, né? Independente da fé de vocês, sempre confia que vai ser o melhor. Porque às vezes a gente pensa assim, estou aqui para sobreviver. Às vezes tem vezes que eu estou até aqui fazendo live e falar a verdade para vocês, dá vontade de fazer, igual assim, não vou mentir, hoje eu comecei a falar assim, igual eu falei para a Tamires, né? Eu não ia nem fazer a live hoje,
Mas assim, eu decidi fazer de última hora. Tamires, agradeço também de última hora por ter Imagina. aceito. Então, assim, gente, eu não ia fazer, porque assim, eu tava na força dos desânimos, tava desanimada hoje, eu não tava muito legal. E independente do que você esteja passando, usa a gente como exemplo. A gente tá aqui falando pra vocês os milagres que Deus vai fazendo na vida da gente. E eu também precisava escutar isso, porque eu tava esquecendo como um tanto que Deus é bom, né? Porque a gente às vezes pensa que Deus não tá nem aí com a gente. E a gente tá só por estar nesse mundo, mas a gente esquece o que Deus já fez no passado pra gente, né? Como dizem, a gente tá vivendo uma oração que você fez no ano passado. Sim. Entendeu? Sim. Então você tem que, às vezes, parar um pouco de olhar seu futuro, olhar seu presente, olhar um pouquinho o passado, o que você já está vivendo. Eu nunca imaginei de eu estar aqui fazendo um podcast. Eu nunca imaginei que eu poderia ser uma maquiadora profissional. A Tamires, né, com o clínica de estética aí, com a gente, né, aqui do Estúdio Live também, o Chicão aí, esposo, estando aí junto com o seu filho em sua casa, sua filha também. Um abraço pra eles também, tá? Imagina. E é isso aí, gente, ó, bola pra cima, ó, estamos todo mundo aqui. E é isso mesmo, nós somos filhas do Criador. E quando a gente se coloca no lugar de filho, a gente tem intimidade para falar com o nosso pai. Com certeza. Entende? E é ele que nos dá todo o alento, todo o acalento que a gente precisa. Ele que vai dar força para mais um dia. E cada um de nós aqui nessa terra tem um propósito. Deus criou o ser humano para ter um relacionamento com Ele, com o Pai. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E cada um de nós tem um propósito muito lindo. Então eu desejo de coração que cada um que está aqui nessa live, que está ouvindo, busque esse propósito segundo a vontade de Deus. Que aí eu tenho certeza que vai ser todo mundo, vai passar por dificuldades, porque Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, quando a gente se coloca nesse lugar enquanto filhas e filhos de Deus, nós vamos ter esse bom ânimo para passar por isso. Eu passei por tudo isso, o Chicão passou por tudo isso. Graças a Deus o nosso filho está aqui, ó. A gente está aqui em Três Pontas, ele está na casa, lá em casa. Ele teve que passar por outros processos que quem sabe numa outra live eu explico para vocês. Hoje ele está com tráqueo, mas a gente está com esse sonho de decanular essa tráqueo, ele voltar a respirar de novo pelo nariz, pela boca. A gente sabe que é um processo, mas a gente tem essa fé que ele vai, e ainda meu marido ainda fala assim, ele ainda vai ser o mais inteligente da sala dele, vai andar e falar. Fala aí, ó. Verdade, gente. Eu até quero aproveitar só mais um minutinho, tá, Jéssica, se você me permitir. Ontem eu recebi um telefone, uma mensagem ontem de um rapaz. Foi muito doído, sabe? Ao ponto que as pessoas estão chegando, como a forma que as pessoas estão enfrentando suas dificuldades, seus problemas. É muito triste. Ele disse que uma colega, um amigo dele, de uma cidade para fora aí, a moça nova, mãe de 2 filhos, 2 crianças, no momento lá de um surto muito grande que ela teve, ela se atirou do 3º andar do prédio onde ela mora. E ela não morreu ainda. Ela estava com a morte cerebral também lá, até ele ficou sabendo da nossa história. Ficou sabendo da história do João, dentro dos dias de morte cerebral dele. E ele pediu muito que nós fizéssemos a oração. Eu quero muito, gente, deixar uma coisa aqui que funciona muito bem no mundo de hoje, que as pessoas não estão entendendo. Deus veio, criou o mundo, tudo que está aqui, nós somos criação dele, tudo está no céu, abaixo do céu é criação de Deus. A segunda chance que Deus deu para nós, ele mandou o seu Filho, por amor a nós, Jesus Cristo. O seu Filho veio na terra, passou todo o tempo que a vontade de Deus permitiu.
Ele deixou o amor dele, deixou que ele é o caminho, que ele é a verdade, os ensinamentos, deixou como enfrentar os nossos problemas. Jesus disse que o mundo nós teríamos aflições, mas que não era para nós ficar triste, ficar atribulado, nos deixar se levar pelas coisas do mundo, mas que nós entendesse que ele venceu o mundo e que ele deixaria aqui para nós, que é a terceira opção e a última opção que nós como seres humanos temos, é o Espírito Santo de Deus, gente. O momento que nós estamos vivendo é um momento de tribulação. Todos nós sabemos que o amor se esfriou. As pessoas hoje, elas não têm mais aquele amor que elas tinham antes. O vizinho talvez aí está precisando de uma ajuda sua, precisando de algo. Talvez você na sua própria família tenha alguém que está passando uma necessidade. Mas as pessoas se fecharam para um mundo individual. Um mundo que elas só pensam e preocupam em ter, em conseguir só para elas, em ter as coisas só delas. E elas esqueceu, gente, do amor de Deus. E Jesus deixou para nós aqui, Deus deixou o Espírito Santo de Deus. Sim. Por que as pessoas estão ansiosas? Por que as pessoas estão tão tenebrosas? Por que as pessoas estão entrando em pânicos? Elas estão tendo um desvio assim, de comportamento assim, fora da realidade. Nada, um comportamento assim que não se explica no mundo de hoje, com toda a ciência que tem. As pessoas estão deixando de lado, gente, o que Deus deixou para nós aqui, que é a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Então, se existir um trabalho, um renovo para ser feito na cabeça, na mente, nos pensamentos, é o Espírito Santo de Deus. Não percam tempo. Porque quando nós estamos frustrados, quando nós sentimos que nós estamos coagidos, nós temos que ter, gente, saídas, soluções. E não existe soluções se não existir a sabedoria junto. E a sabedoria terrestre, humana, muitas das vezes, ela não satisfaz nós. Ela é limitada. Então, por que nós temos que aproveitar a última chance nossa, que é o Espírito Santo de Deus? Exatamente, para nós não perder, chegar no ponto, como essa mãe, gente, com 2 crianças, acabou chegando. Então, nós estamos orando, pedindo para que Deus dê uma segunda chance para ela. Para que Deus dê uma segunda chance. Porque também nós todos precisamos de chances. E precisamos refletir mais sobre isso, gente. Precisamos buscar muita sabedoria. Para que as coisas, para que esse mundo seja mais fácil. Os problemas sejam mais fáceis de ser solucionados. Há muito tempo nós sentimos pequenos, estamos sentindo como se nós não tivéssemos força nenhuma. Porque os problemas nossos estão sufocando os nossos dias. E não vão parar, gente. Então por isso que eu peço para vocês, busque a sabedoria, gente. Vale a pena do Espírito Santo. Vocês vão ver que felicidade gostosa, que mundo fácil de se viver. Vai tudo se tornar mais leve. Eu agradeço. É isso aí. As crianças. Oi, crianças. Crianças chegaram. Então a gente, uma mulher, né, quando ficar sobrecarregada, a gente não sabe o que estava acontecendo com ela. Então, e quantas, né? Não só as mulheres, mas os homens passam por isso, não sabem o que está passando na cabeça, né, gente? Então tem que estar sempre tendo oração mesmo, buscando a Deus, porque só Deus vai estar dando força pra gente. Vamos lá nos comentários, né? Falar um pouco com vocês aí também, que estão comentando. Luiz Antônio tá falando aqui, oi filha! Oi pai! Boa noite! Tá falando que ama você. Nós também te amamos. A Edna tá falando aqui, boa noite, Edna, Deus abençoe. Boa noite. A Maria Aparecida tá falando, boa noite a todos aí do sul de Minas. Boa noite. Beijo. A Vilma tá aí conosco, boa noite a todos vocês que estão assistindo. Gente, eu vou falar um pouquinho dos meus patrocinadores aqui agora também. Solar Max, energia solar, sustentabilidade e economia para sua casa e empresa. Telefone 999 40 5848. Baby Delícias, gente, agora está com um novo cardápio de Páscoa, tá? Então,
Siga nas redes sociais, no Instagram, para vocês ficarem por dentro aí do cardápio dela. Ovo de Páscoa top, gente. Né? Delicioso. Muito bom. Não só o ovo, mas o bolo, tudo mais que faz lá. É tudo gostoso. Bombom de morango, então uma delícia. 998-16-2350 na rua Marcílio Ferreira de Brito, 175. E não vou falar da Tamiris porque tá aqui. Pode falar, Tamiris? De Vocês, pra quem não sabe, eu trabalho com estética, então a Clínica Corpo Saúde está aqui na cidade já há mais de 10 anos. E lá a gente tem tratamentos tanto corporais quanto faciais. E vai ser um prazer ter você lá conosco, tá? Tratamento para gordura localizada com a crio da Tamiris. Temos tratamentos estrias, celulite, gordura, flacidez de pele e também botox, preenchimento, tudo que tem a ver com a harmonização facial e depilação a laser também. Telefone 999766294. endereço. Estamos na Rua Boa Esperança 399, é na Rua do Centro dos Idosos, ao lado da oficina do MacGyver. E vai ter Botox Day também, Vai né? ter Botox Day quinta-feira. E sexta-feira, a live da Tamiris. É isso aí, gente. Não esqueça, hein? A Maria Flávia Menegato, terapeuta e constelação, né, gente? Que ajuda a transformar dores emocionais, conflitos e desafios em consciência, romper padrões, assumir sua identidade e viver. Na rua Benjamin da Silva Campos, 165, no Ouro Verde. Telefone 998482816. Brechó Casa do Caminho, gente, da rua Nossa Senhora da Ajuda, número 173. Telefone 997040015. Bom, gente, ó, nessa semana do consumidor, no mês do servidor, né? Tá com promoção lá também no Brechó. Então não percam a oportunidade de estar conhecendo, tá, gente? Na rua Nossa Senhora da Ajuda aqui, ó. Facinho a localização, variedade de peças, coisa muito boa, tá? Super recomendo. Bom, gente, eu agradeço pela presença de vocês, tá? Deus abençoe. A porta do estúdio do Live está sempre aberta, mais para você que já faz parte, né? Claro, também sempre aberta. Ela veio ano passado, né, gente? Mudou um pouquinho, né? Que aí ano passado foi maquiagem, agora foi o podcast, transformação. Quem total, sabe agora né? daqui vai ter um estúdio, meu Deus. Vamos profetizar em nome de Jesus. Amém. Se Deus quiser, pode reunir. Amém. Deus sabe de todas as Sabe, em coisas. nome de Um Jesus. dia eu vou estar no estúdio mesmo, se Deus quiser. Não espisa, sai ouro. Se Deus quiser. Amém, Jesus. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Agradeço de coração. Hoje de despedindo aí, gente. Pode quiser falar mais alguma Gente, coisa, é uma mensagem isso. final. Nós queremos agradecer e assim, a minha mensagem é sobre isso, sabe? É sobre você, mesmo nos momentos mais desafiadores da sua vida, preste oração, busque a Deus, converse com quem está do seu lado. E pense assim, eu não estou sozinha, eu sou filha do Criador, aquele que criou o céu, a terra, aquele que tudo pode, tá bom? Um beijo. Amém. E a mensagem que eu quero deixar, gente, é para que vocês não tentem enfrentar nada sozinhos. Nunca. Não tentem. Não existe super-heróis. Nós somos limitados. Busquem ajuda com quem você... Se tiver confiança, alguém aqui na terra. Se não tiver, joelhos no chão, todos os dias. Põe seu rosto no chão e conversa com Deus. Conversa com Jesus e o Espírito Santo. Peça para Ele te dar solução, abrir as portas e tirar você das suas dificuldades, dos seus problemas. Ficam com Deus. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Beijo. Beijo. Abraços, ficam todos com Deus e até a próxima. Amém. Glória a Deus. Tchau. Amém.